Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui na sua presença e também compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Hoje, para a nossa meditação, eu quero deixar Mateus 4, o versículo 1, o 2 e o 3. Que fala: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos amados, irmãs amadas, eu fazendo meditação nesta palavra e vendo e sentindo a necessidade de como jejuar, como nós jejuarmos, porque aqui Jesus ele estava jejuando. Jesus venceu a tentação no deserto. Jesus ele estava com 40 dias jejuando. Ele estava com seu espírito fortalecido no Senhor. Em Deus, ele estava fortalecido em Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus deixou o exemplo para nós jejuarmos. O jejum, irmãos e irmãs, ele é tão necessário na minha vida, na tua vida, como a oração. O jejum, ele nos aproxima de Deus, porque quando nós estamos jejuando, nós também oramos. Quando nós vamos apresentar o nosso propósito do nosso jejum, nós abrimos o nosso jejum com oração e finalizamos o nosso jejum com oração também. Por isso que o jejum, ele nos aproxima de Deus, porque nós tiramos tempo para apresentar aquele propósito em jejum a Deus. E todos os nossos jejuns, meus irmãos, minhas irmãs, precisa ser com propósito. Da mesma forma que a oração é com propósito, da mesma forma o nosso jejum também tem que ser com propósito. E o jejum, irmãos e irmãs, ele tem uma especialidade muito grande, uma importância na nossa vida espiritual. O jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum nos dá autoridade no mundo espiritual. Quando nós jejuamos, nós estamos lutando contra o inferno, contra as trevas, contra o príncipe das trevas. Vê quando Jesus estava jejuando, Satanás, ele veio a Jesus. Aqui diz: chegando-se ele, o tentador, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então Jesus foi tentado quando ele estava jejuando, mas Jesus resistiu o diabo. Jesus deixou exemplo para nós, ele como 100% Deus, mas ele 100% homem aqui na terra, sentindo fome, sentindo dores, sentindo fadiga, agonia. Jesus sentia, mas ele venceu a Satanás na carne. Mas Jesus estava em jejum, Jesus estava com a sua vida espiritual fortalecida no Pai. Da mesma forma, eu e você precisamos. Irmão, o jejum, ele traz em nós a proximidade a Deus, traz mais sensibilidade
para nós, para o nosso elevo espiritual. Nós ficamos mais atentos à voz do Senhor. O jejum também nos traz o arrependimento, porque nós vemos lá quando Deus mandou Jonas levar aquela mensagem lá em Nínive. Quando Jonas começou a pregar a palavra de juízo, o rei de Nínive decretou aquele jejum para todos, até os animais jejuaram. E através do jejum veio o arrependimento e Deus livrou eles daquela destruição. Então, meus irmãos, o jejum faz parte da minha vida cristã, faz parte da sua vida cristã. O jejum é bíblico, irmãos. Tantas referências que nós temos na Bíblia que fala sobre o jejum. Eu fazendo a meditação esses dias e olhando como o jejum é importante na nossa vida. Não podemos deixar de jejuar, meus irmãos. É coisa que nas igrejas hoje quase não se vê falar em jejum, fala na oração, fala em propósito, em campanha de oração, por isso e por aquilo, mas o jejum parece que está ficando esquecido dentro das igrejas. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar você para esta vida de santidade, esta vida de renúncia, porque jejum é renunciar a nós mesmos. O jejum, nós estamos renunciando o próprio alimento que sustenta o nosso corpo para nós estarmos com o Senhor. Nós estamos dizendo para nós mesmos que Jesus é mais importante na nossa vida do que o pão de cada dia. Nós sabemos que nós, seres humanos, não vivemos sem nos alimentarmos, porque o alimento ele faz parte do nosso cotidiano, mas nós que temos comunhão com Deus, com o Pai, nós precisamos abster do alimento para a nossa comunhão com Deus, para a nossa intimidade com Deus. Precisamos ter propósito de jejum pela nossa vida, porque nós, irmãos, precisamos nos aproximar de Deus cada dia mais. E através do jejum e da oração é que nós nos chegamos perto de Deus, porque o jejum, meus irmãos, não muda Deus. O jejum muda nós mesmos, muda os nossos desejos, as nossas vontades, aquebranta o nosso coração. O jejum, ele quebranta a nossa carne, ele vai nos moldando, vai tirando os desejos da nossa carne e nós vamos nos aproximando de Deus. Porque quando nós nos separamos para Deus em jejum e oração, nós estamos renunciando a nós próprios. Nós estamos renunciando o alimento que sustenta a nossa vida física, mas nós estamos querendo nos alimentar do pão espiritual. Nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus. E através do jejum, através da oração, Deus tem feito coisas grandes, irmãos. Você que está passando por circunstâncias, por problemas que você acha impossível, irmãos, eu faço um desafio com você. Comece a jejuar, comece a orar e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida através do teu propósito, através da tua obediência ao Senhor. Põe em prática, irmão, o jejum. Põe em prática. Se você não consegue fazer um dia inteiro, faça metade de um dia. Vai começando de pouco. Faça 8 horas de jejum. Faça 12 horas de jejum. Você vai fazendo conforme a sua resistência física. Porque muitos irmãos, muitas irmãs dependem de remédio para a sua saúde. Pessoas que tomam remédio constante, não é muito recomendado passar muito tempo em jejum, porque o nosso corpo, ele precisa daquela medicação.
Mas nós que temos uma saúde, que Deus tem nos dado uma saúde, em perfeita saúde, nós precisamos, irmãos, jejuar. Precisamos buscar o Senhor, nos humilhando na presença de Deus, porque o jejum, nós estamos nos separando para Deus. Nós estamos tirando aquele momento, aquele dia para oferecer a Deus o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma ao Senhor, em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, e continua na presença de Deus. Faça propósito de jejum, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmãos e irmãs. Mas façam com propósito. Jejum, meus irmãos, tem que ser com propósito. Do mesmo jeito que a oração é com propósito, você vai ver a importância do jejum na tua vida, como Deus vai trabalhar, como você vai ter mudança na tua vida, mudança no teu comportamento, na tua maneira de pensar, na tua maneira de agir, na tua maneira de viver. Deus vai trabalhar na tua vida, assim como Deus está trabalhando na minha vida, e eu sei que Deus está trabalhando na vida de muitos irmãos, muitas irmãs têm contado dessa experiência de quando nós nos separamos para Deus, Deus se manifesta na nossa vida. Irmãos, irmãs, fica na paz do Senhor. Continuo orando por cada um de vocês. Um abraço a todos vocês. Fica na paz do Senhor. E um final de semana abençoado e uma semana, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém e amém, amém.